Bom dia a todos e todas. Eu sou o Wellington Cansado, um dos curadores do Seres Rios, Festival Fluvial. Estou aqui hoje com a Luiz Eloy Terena, Tatiana Ribeiro de Souza e Paulo Tavares para conversarmos sobre os rios sujeitos de direitos. Agradeço muitíssimo a vocês pela disponibilidade, pela participação. Uma grande alegria mesmo estar aqui com vocês hoje. Antes de entrarmos no debate propriamente, eu queria apresentar primeiro os nossos dois convidados e também nossa convidada. Por favor, se eu cometer algum erro ou omitir algo importante, vocês me corrijam. Bom, o Luiz Henrique Eloy Amado, também conhecido como Eloy Terena, é advogado, mestre em Direito e também doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade do Rio, com 2 pós-doutorados no exterior, na França e no Canadá, com focos em conflitos territoriais e indígenas. É advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, membro da Comissão de Assuntos Indígenas, na Associação Brasileira de Antropologia, integra o grupo de trabalho Povos Indígenas e Tortura, da Organização Mundial de Combate à Tortura, foi membro da Comissão Especial para a Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, coordena a linha de pesquisa Genocídio Indígena no Brasil no grupo Conflitos Armados, Massacre e Genocídio na Era Contemporânea, na Unifesp, é fundador do Núcleo de Defesa e Assessoria Jurídica Popular do Mato Grosso do Sul, é integrante da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, integrante do Observatório Fundiário Fluminense e pesquisador associado do Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento, no Museu Nacional da UFRJ também. A Tatiana Ribeiro de Souza é graduada em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, com especialização em Direito Público pela Universidade Federal de Rondônia, mestre em Ciências Sociais e doutor em Direito Internacional pela PUC Minas. Atualmente é integrante da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais e professora adjunta da Universidade Federal de Ouro Preto, onde atua na graduação e no mestrado Novos Direitos, Novos Sujeitos. Coordena diversas pesquisas acerca dos desastres com barragens, com foco na emergência das demandas dos novos sujeitos de direitos, a partir das repercussões sociais, econômicas, jurídicas e ambientais do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Coorganizou em 2020 o livro Mineração, Realidades e Resistências. Paulo Tavares é arquiteto, mestre e doutor pela Goldsmith, Universidade de Londres, professor adjunto na Faculdade de Arquitetura da UNB, em Brasília. Integra o Climate Collective 2021 do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa e é membro do grupo Forensic Architecture de Londres. É fundador da Agência Autônoma, onde desenvolve pesquisas cartográficas e análises visuais forenses para subsidiar a reparação de danos materiais e morais sofridos pelos povos indígenas devido à remoção forçada de seus territórios. Investiga também as possibilidades da arquitetura como uma forma de advocacia e as relações do design com a crise climática. É autor dos livros Selva Jurídica, Deshabitat e Memória da Terra, de 2020. Foi também co-curador da Bienal de Arquitetura de Chicago, de 2019. Bem, feitas as apresentações, vou fazer uma pequena introdução aqui antes da gente de lançar para vocês já uma primeira questão. Eu pensei da gente, nesse primeiro momento, começar com uma questão geral para todo mundo. Na verdade, é uma questão que deu origem à formação dessa mesa, quando a gente estava pensando na curadoria. São 2 questões. Então, a minha ideia é que a gente primeiro faça essa rodada de todo mundo conversando sobre essas questões. Depois eu preparei uma questão específica para cada um de vocês. Acho que poderia ser interessante. E depois a gente fica num formato mais livre, eu acho, mais conversa mesmo, assim, podendo interagir entre nós e trocando ideias e experiências, tá bom? Então, começando... Bom, parece estranho que a natureza tenha direitos, como se a natureza fosse uma pessoa. No entanto, parece normal que as grandes empresas desfrutem dos direitos humanos. Em 1886, a Suprema Corte dos Estados Unidos, modelo de justiça universal,
estendeu os direitos humanos a corporações privadas. A lei passou a reconhecê-las com os mesmos direitos que as pessoas, o direito à vida, à liberdade de expressão, à privacidade e mais, como se as empresas respirassem. Mais de 120 anos se passaram, agora 130 desde que esse texto foi escrito, e assim segue sendo. E não chama a atenção de ninguém. Esse parágrafo foi extraído de um texto do Eduardo Galeano, escrito em 2008, no momento em que a Assembleia Constituinte do Equador debatia a inclusão dos direitos da natureza na Constituição. O ensaio se chamava precisamente A Natureza Não é Muda. Pensando como Galeano, poderíamos dizer que naturalizamos completamente a existência das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, ao mesmo tempo que desconsideramos ainda as pessoas fluviais, as pessoas florestais, as pessoas minerais e muitas outras pessoas como sujeitos de direitos. Então, para começarmos a nossa conversa sobre ou com a natureza, que bem sabemos não é muda e que bem sabemos pensa, tem personalidade e personitude, gostaria de provocar vocês com as duas questões que nos orientaram na formação dessa mesa. O que pensam os rios e quem fala em seu nome? Podemos começar com Eloy, seguido pela Tatiana e depois o Paulo, por favor? Claro. Não, eu que inicialmente gostaria de agradecer o convite e também cumprimentar todos que estão participando, né, deste festival. Dizer que para nós, povos indígenas, esses espaços são fundamentais, cada vez mais, né, fazer o uso da palavra para fazer, de fato, a defesa dos direitos, né, e de todas as dimensões que acabam afetando o nosso modo de vida. Embora isso seja um tema, talvez um pouco no âmbito do direito, um pouco ainda recente, né, e que está buscando cada vez mais se consolidar, a dimensão indígena sempre defendeu o direito, não só dos rios, mas também das florestas, né, dos animais e de todos os seres encantados, inclusive, que habitam esses locais, né? Então, a dimensão que nós, povos indígenas, temos de sujeitos de direito é uma dimensão ampla, e por isso que a relação que nós temos, né, com a Terra-mãe, ela parte desses princípios, dos princípios do respeito a esses sujeitos de direitos. Isso é um movimento que há muito tempo os povos indígenas têm feito. É lógico que em cada contexto, em cada situação histórica, as lideranças indígenas fazem de uma maneira diferente e com estratégias diferentes, mas sempre partindo desse pressuposto. E o tema ele é atual, né? Tendo em vista os desafios que nós temos atualmente, tanto na efetivação e garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas, mas também por conta do contexto político em que nós temos interesses que recaem sobre os territórios indígenas onde estão localizados, né? E aí as riquezas naturais, dentre eles os rios, os recursos hídricos. E é a partir dessa dimensão que, a primeira dimensão que eu quero chamar a atenção é essa dimensão de territorialidade, né? A questão da proteção a esses recursos ambientais dentro dos territórios indígenas faz parte do modo de vida dos povos indígenas, né? É muito comum a gente ouvir por exemplo, dos Guarani Kaiowá, a expressão sem tecorrá não há tecô, né? Porque sem o tecorrá, sem o território, não existe o modo de vida. Então, sem o território, não há como se garantir aí a sobrevivência física e cultural. Então, isso está muito engendrado entre o que são recursos naturais e o modo de vida dos povos indígenas. Isso não é apenas uma dependência física, ela é também uma dependência cultural
e uma dependência espiritual. Então, o direito, né, e até mesmo as relações econômicas têm muita dificuldade de entender essa relação que os povos indígenas têm com os recursos que existem em seus territórios. Não à toa, a Constituição de 1988, a atual Constituição, ela elencou, né, como categoria e como dimensão da territorialidade indígena aspectos de proteção e garantir, né, os meios de sobrevivência física e cultural dos povos indígenas, e nesse contexto os recursos ambientais são fundamentais. Então, quando nós trazemos de fato essa tônica, né, os povos indígenas não estão apenas preocupados com a sua sobrevivência física e cultural. Nós chamamos atenção para o equilíbrio também e o papel fundamental que os territórios indígenas eles cumprem no equilíbrio da própria humanidade. Muitas pessoas falavam só em equilíbrio climático ou apenas na questão do bem-estar da humanidade, e agora nós estamos vivendo um contexto pandêmico e nós vemos também como é fundamental o próprio equilíbrio sanitário, né? Então esse é um recado que os povos indígenas há muito tempo têm chamado a atenção e que e a grande dificuldade do próprio direito, né, em entender essa outra dimensão. Então, para nós povos indígenas, povos originários e demais povos e comunidades tradicionais, os rios são sim sujeitos de direitos, né? E não só essa dimensão física, mas também a sua dimensão espiritual. Em muitas comunidades indígenas, os rios eles são tidos, inclusive, como verdadeiros deuses, né? Que são provedores de diversos aspectos da vida social e que impacta diretamente aspectos da vida política, econômica e até os regimes jurídicos que existem dentro das comunidades indígenas. Então é preciso que toda a sociedade brasileira esteja aberta a entender essa dimensão indígena no modo de se relacionar com o meio ambiente e também com os elementos que compõem o meio ambiente, dentre eles o rio. Esse é um convite que os povos indígenas há muito tempo têm feito e é cada vez mais necessário a gente fazer essa reflexão. Os desafios estão postos, né? Não só no que tange ao avanço sobre os territórios tradicionais, mas principalmente no que tange aos recursos hídricos. E cada vez mais nós estamos vendo esses avanços por parte de interesses políticos e econômicos. E é preciso que toda a sociedade como um todo esteja atento a isso. Então, como palavra inicial, né, nesse primeiro momento inicial, acho que o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é justamente isso. Essa forma como os povos indígenas entendem esses outros sujeitos de direito, que esses sujeitos de direito têm também os seus interesses jurídicos que devem ser protegidos e que esses interesses jurídicos não se confrontam, né, com os interesses, especialmente do meio ambiente, dos povos e comunidades tradicionais. Isso são compatíveis, né? Aliás, os povos indígenas e comunidades tradicionais, com o seu próprio modo de vida e de se relacionar com o meio territorial, eles protegem, né, esses elementos importantes. E como os povos indígenas têm feito esse esforço pedagógico, né, de chamar a atenção para as outras sociedades, a necessidade de se respeitar esses outros sujeitos de direitos. Recentemente, foi enviado ao Tribunal Penal Internacional um comunicado, né, feito inclusive por lideranças indígenas de forma inédita, e um dos aspectos que nos chamam a atenção desse comunicado é justamente essa questão do ecocídio, né? Quer dizer, a necessidade de você, de forma categórica, reconhecer esses outros sujeitos de direitos, dentre eles o rio, e como, né, a partir do momento que você reconhece-os como sujeitos de direitos, e a partir de então você entende que eles são passíveis também
de serem lesionados, você chama a atenção para responsabilidades de agentes que estão afetando diretamente os interesses desses outros sujeitos. E aí, em sua grande maioria, o rio, as matas, né, a fauna e os seres encantados que habitam esses locais. Então, os povos indígenas, quando fazem a defesa dos seus territórios, eles estão chamando a atenção também para essas outras dimensões, e é preciso cada vez mais o ordenamento jurídico brasileiro estar atento a essas outras dimensões, mais do que sociais, né? Mas que os povos indígenas têm feito a defesa incessante, não só para a proteção da sua vida, mas para o bem-estar de toda a humanidade. Então, em minha primeira intervenção, gostaria de chamar a atenção para esse aspecto mais geral, no que tange ao reconhecimento desses outros sujeitos, especialmente aí a questão dos rios, né, que cercam e passam pelos territórios e vão muito mais além dos territórios indígenas. Muito obrigado, Eloy. Tatiana, por favor. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite do BDMG para poder participar desse programa cultural com um tema tão importante e que entrou na agenda política da América Latina, sobretudo com as constituições do Equador e depois a Constituição da Bolívia e com a Lei da Mãe Terra da Bolívia também, que reacendeu esse debate sobre o lugar que a natureza ocupa na nossa vida cotidiana, no nosso mundo. E quando você me pergunta, Lou, né, e quero cumprimentá-lo aqui também, aproveitar, Lou, Paulo, Eloy, dizer que é um prazer poder dialogar aqui com vocês sobre esse tema. Quando você me pergunta, né, o que pensam os rios, isso me remete à forma como nós nos relacionamos com a natureza. Eu acho que é importante que a gente tenha em mente que a forma como nós nos relacionamos com a natureza reflete uma maneira de ver o mundo. E a gente tem um modelo hegemônico de ver o mundo, né, que é um modelo de origem europeia, que chegou a nós por meio da colonização. Então, a gente está falando aqui também de uma colonialidade que nos faz relacionar com a natureza, tratando a natureza como recurso. Inclusive, nós nos referimos, né, à natureza como uma fonte de recursos. A nossa Constituição, quando protege o meio ambiente, ela não protege a natureza, protege o meio ambiente para que o ser humano possa desfrutar dos recursos naturais na presente e nas futuras gerações. Então, essa é uma forma de ver o mundo que reflete o ser humano como o centro desse mundo, né? Que tem uma tradição aí tanto judaico-cristã como uma forte expressão da modernidade e do modelo econômico que se consolidou na modernidade, que é o capitalismo. Então, tratar a natureza como recurso, né, e não como um ser vivo, como um lugar do qual nós fazemos parte, né? Nós estamos integrados, estamos ligados, conectados com a natureza, é o reflexo desse antropocentrismo, né? E ele vai se refletir também na forma como o direito trata a natureza e trata como meio ambiente, porque ele trata a natureza para o ser humano, né? Essa maneira de tratar a natureza coloca o ser humano no centro das atenções do direito. Então, quem é tutelado, quem é protegido é o ser humano, que tem que ter o direito de explorar esses recursos. O que a gente tem de novidade quando a Constituição do Equador protege os direitos da natureza, né, é atribuir valor intrínseco à natureza, é considerar que a natureza é que deve ter também proteção. Quando a gente fala na proteção ambiental, né, e o direito ambiental é considerado como uma vertente dos direitos humanos, isso fala muito sobre como a gente pensa a natureza, né? A gente protege os rios, o direito ambiental protege o rio para que o ser humano possa desfrutar do rio. E os direitos da natureza, ou seja, pensar a natureza como sujeito de direitos, significa que o rio tem direito a viver por si próprio, né? Pelo direito à vida, o direito à sua existência, o direito
a refletir e integrar as culturas que dependem do rio, os povos que vivem ali e tratam o rio como uma entidade que faz parte da sua existência. Então, isso é muito transformador, é muito revolucionário para quem vive numa cultura colonial, né, que considera a natureza como recurso. Então, quando você pergunta o que pensam os rios, né, eu acho que essa também é uma forma da gente pensar que para que o rio tenha direitos, ele precisa ser identificado como uma pessoa, que o rio precisa ganhar contornos humanos, né? Como nós fizemos com as empresas, tratando como pessoas. A gente fala que a empresa é uma pessoa de direito, porque ela é uma pessoa para o direito é uma pessoa, né? Porque ela é titular de direitos, ela tem obrigações. Mas quando a gente está falando da natureza e protegendo a natureza como sujeito de direitos, não necessariamente esses elementos da natureza precisam ser pensados como pessoa, como pessoa que pensa para poder existir, né? Existe porque tem vida, existe porque está integrado com a natureza de uma forma geral. Então, se a gente organizar e sistematizar essa forma aí de ver o mundo, né, a gente, pensando os direitos da natureza, vai fazer uma inversão nesses valores. Não é o meio ambiente que faz parte dos direitos humanos, mas, na verdade, são os direitos humanos que fazem parte dos direitos da natureza, porque nós somos parte da natureza, né? E não estamos separados dela. Então, essa forma de ver o mundo, que é muito particular dos povos indígenas, né? E que tem uma contribuição incrível dos povos andinos, dos povos originários, que reivindicaram, né, por meio de uma revolução constitucional na América Latina, e reivindicaram o reconhecimento das suas especificidades étnicas, que expressam uma outra forma de lidar com o mundo, muito diferente do antropocentrismo e do modelo hegemônico colonial que marca a nossa existência capitalista e moderna, né? Que é uma herança maldita aí que nós temos da modernidade europeia. Então, com isso, a gente tem destruído a natureza e, com isso, nos destruindo, né, como seres humanos também, já que somos parte dessa natureza. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade, fazer esse debate, é uma oportunidade da gente repensar a nossa existência, o nosso ser no mundo, o nosso estar no mundo, e qual é o nosso papel, né, nessa grande vida, nessa grande Pachamama da qual nós fazemos parte, não estamos separados dela. Muito obrigado, Tatiana. Paulo? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Não sei como que isso vai ser projetado aí nas redes. Queria agradecer o BDMG pelo convite, agradecer o Lou pelas múltiplas parcerias, sempre bom estar em conversa. E dizer que é um prazer estar aqui com o Eloy e com a Tatiana, cujo trabalho eu conheço, e ter a oportunidade aqui de conversar um pouco. Conheço e admiro. Então, é uma oportunidade muito bacana, agradeço por essa oportunidade de fazer essa conversa. Bom, muito já se foi falado aqui só nessa primeira rodada com o Eloy e com a Tatiana, então não sei se eu tenho muito a agregar. É claro que essa é uma pergunta, digamos, essa primeira pergunta do Lou é bastante provocativa, né? O que pensam os rios? Talvez começar um pouco por ela. E tem um livro que para mim foi muito importante de um colega, chama Eduardo Kohn, e ele vai escrever esse livro Como é que as florestas pensam, né? E de fato ele vai tentar mostrar como existe um nível, digamos assim, de pensamento, né, num sistema ecológico como a floresta. Para mim o que é importante naquele livro, eu acho que é importante para a gente entender essa discussão dos direitos dos rios, dos direitos à natureza, é quando ele fala que as florestas pensam, o que ele está nos mostrando não é que as florestas pensam como nós, seres humanos, achamos que nós pensamos, com uma racionalidade que se concentra, digamos, na nossa alma, separada do nosso corpo, e que a gente estaria reproduzindo, digamos, um sujeito cartesiano para os elementos não humanos. Na verdade, o que ele está oferecendo para a gente é uma outra imagem do pensamento.
Se o Rio pensa, mas ele nos oferece uma outra possibilidade de pensar, uma outra imagem do que é o pensamento e, por consequência, talvez uma outra filosofia política. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Tatiana falou, né? Que se a gente pensar o que o Rio pensa, ele nos oferece algo, digamos assim, uma maneira de pensar que é completamente radicalmente diferente dos paradigmas modernos ocidentais coloniais, através do qual nós nos acostumamos a pensar não apenas a natureza, mas nós humanos. E essa outra imagem do pensamento, ela é também uma outra imagem, digamos, da filosofia e da política, porque ela é uma imagem onde esse anthropos, esse homem, né, que é considerado o grande personagem da história, ele é totalmente descentralizado para a gente pensar, digamos assim, numa arena política muito mais horizontal, onde nós convivemos com uma série de seres cuja humanidade, vou utilizar uma palavra que o Low utilizou, cuja personitude é efetiva, é real, né? Mas ela não pode ser estabelecida nos moldes da nossa humanidade como ela foi concebida pelo aparato moderno colonial, que na verdade é um tipo de humanidade, por definição, excludente, né? E o primeiro elemento que ela exclui dessa humanidade é a natureza, e com a natureza todos aqueles povos que eram considerados, digamos, primitivos ou selvagens, né, que não caberiam nessa humanidade. E a grande história dos direitos humanos, que é uma grande história do Ocidente colonial, é uma espécie de ampliação, digamos assim, dessa arena da humanidade, onde eles concedem, em certa medida, que aquelas pessoas poderiam adentrar, digamos assim, essa arena do humanos, mas sempre, talvez nunca estando, né, digamos assim, tão civilizados como aqueles que se guardam o direito de dizer o que é humano e o que não é. Né? Então, acho que se o Rio pensa, ele nos oferece uma outra forma de pensamento, acho que uma outra possibilidade, uma outra imagem do pensamento, que também é uma outra imagem, eventualmente, de uma filosofia política, e eu acho que é um pouco isso que nós estamos falando, quando a gente fala que os rios têm personitude, que os rios e as florestas e todos esses entes, digamos assim, não humanos com os quais a gente convive, eles na verdade são seres viventes, e como seres viventes eles devem ter os seus direitos garantidos e protegidos, né? Então acho que isso aqui tem uma definição importante, porque nos direitos à natureza, muitas vezes eles são interpretados, né, como essa ideia de atribuir certa personitude, como nos moldes dos humanos, tal como o Ocidente moderno colonial concebeu. É por isso que nas discussões de direitos à natureza, se vocês me corrijam se eu estiver errado, é muito mais natural, parece muito mais fácil que você atribua certa personitude jurídica para um animal mais próximo, digamos, dos humanos numa escala de evolução ecológica, por exemplo, os orangotangos, ou outras variedades, digamos assim, de macacos e símios, né? Então a gente tem diferentes casos no mundo, né, onde existe essa intenção de dizer, olha, na verdade eles são seres vivos sentientes, eles sentem dor, eles têm sentimentos, eles são muito próximos de nós humanos, né? Então, de alguma maneira, esses direitos também deveriam ser estendidos a ele. E o que eu acho que essa filosofia política, digamos assim, do pensamento do Rio, que também é o pensamento dos povos, ela traz, é romper radicalmente com essa ideia de humanismo e humanidade que foi forjada pelo aparato ocidental moderno colonial, né? E tratando de uma espécie assim, de interseccionalidade nessa concepção do que é o humano, de uma maneira radical, que nos aponta talvez para o único futuro possível de conceber a vida em conjunto no planeta, né? E para quem fala em nome desses direitos, uma vez que eles são reconhecidos, e aqui eu fico muito contente de estar com dois especialistas no direito, dois ativistas no direito, né? Porque é uma área que eu me inspiro muito e busco, aprender muito com essa área, porque tem relação com essa palavra que eu uso bastante no meu trabalho, que é advocacia. Né? Se a gente reconhece os direitos desses elementos, se a gente reconhece esses direitos, é preciso que a gente exerça,
né, uma advocacia em prol desses direitos. Então, quem que fala em nome dos rios? Quem que pode exercer essa advocacia? Eu acho que, é claro, ela está relacionada aos especialistas, né, ela está relacionada àquelas pessoas que estudam e manejam a lei, né, ela está relacionada a essas pessoas que estão envolvidas, digamos assim, no aparato institucional do direito, mas ela também vai além, transcende, digamos, os especialistas e os letrados, né, nos códigos e nos espaços da lei, né? E ela se refere, essa forma de advocacia, a todos aqueles que estabelecem uma relação com o rio, né? E eu acho que essa coisa da relação, o Eloy, ele falou bastante disso, né? Ele falou de um convite dos povos indígenas para que se entenda uma outra relação com o natural. Então todos aqueles que têm uma relação, né, com aquele elemento devem ter o direito e devem ter a potencialidade de exercer e de falar em nome daqueles entes pelos quais eles cuidam, qual eles têm uma relação. O problema é que, da maneira como o direito positivo, né, como o direito como a gente conhece está estabelecido, essa relação ela só é reconhecida como uma relação de propriedade, né? Fundamentalmente ela é reconhecida como uma relação de apropriação daquele tão chamado recurso natural. E eu acho que a questão dos direitos à natureza, direitos a rios, desse convite, ou que o Eloy chamou de um esforço pedagógico, eu adorei essa palavra, um esforço pedagógico à sociedade ocidental, né, a sociedade, digamos assim, da branquitude do pensamento ocidental colonial, né, é reconhecer que essa relacionalidade ela vai muito além de uma questão de propriedade, né? E como o Eloy colocou, acho que os povos indígenas eles estão chamando a atenção, né, eles estão na vanguarda dessa luta pela vida, e eles estão colocando essa questão, esse convite, esse esforço pedagógico a muitas e muitas gerações, né? Chamando a atenção para essas outras dimensões dessa relacionalidade, né, que vão reconhecer a natureza como algo além do que nós conhecemos por natureza e por meio ambiente, que são definições também tradicionalmente, digamos, modernas coloniais, né, e que vão escapar esses regimes, os códigos, os regimes de conhecimento, digamos, dos direitos tal como conhecidos ou concebidos no modelo que eu estou chamando aqui de ocidental moderno, né? E eu acho que nesse sentido é que a gente tem, digamos assim, o pensamento dos povos, ou os pensamentos desses seres rios, desses seres florestas, né, que eles abrem uma possibilidade, uma potencialidade da gente reconfigurar o que a gente entende, digamos, pelo que é a nossa comunidade política, e quem faz parte dela, e, portanto, quem tem direitos a ela, né, e quem deve ter, digamos, voz para reclamar esses direitos. Acho que essa seria um pouco a minha primeira intervenção. Maravilha, Paulo, obrigado. Bom, temos já muitas questões assim que já nos dão um tanto aqui uma amostragem assim, da complexidade e da potência também de quão fascinante é esse debate, né? Assim, do ponto de vista de pensar aqui, a gente está pensando os rios como uma espécie de mote para pensar também todos os outros não humanos, né? Como sujeitos de direitos. Eu entendo que a gente vai ter a oportunidade de voltar em várias questões que vocês colocaram aqui, mas gostaria agora trouxe aqui algumas questões específicas que eu acho que, de alguma forma, vocês já comentaram, já falaram sobre elas, mas tentando trazer alguma particularidade a partir do pensamento, do trabalho de cada um de vocês. E vou começar então com o Eloy, novamente. Eloy, em 2020, pela primeira vez em 520 anos de Brasil, ou desse território que a gente hoje chama de Brasil, uma ação indígena com advogado indígena se faria presente no STF. Em sua histórica fala, de 12 minutos, você diria, entre tantas outras coisas fundamentais, incríveis, eu diria, o seguinte: durante muitos séculos, essa qualidade de sujeito ativo de direito nos foi negada. Ainda no período colonial, pairava a dúvida se os índios seriam seres humanos, se tinham alma. Foi preciso uma bula papal para reconhecer a humanidade dos índios.
Depois, instrumentalizou-se a tutela legal na qual os índios não podiam falar por si mesmos. Sempre tinham que pedir licença para os puxarará, ou seja, os não indígenas, os brancos. Foi somente com a Constituição de 88 que os índios, suas comunidades e organizações tiveram reconhecido o direito de estarem em juízo defendendo seus interesses. Então, a partir desse pequeno trecho da sua exposição no STF, eu trago aqui uma questão para você, para a gente ampliar o debate. Enquanto discutimos aqui os rios como sujeitos de direitos, os direitos indígenas estão sob ataque sem precedentes desde a Carta de 88. Como estão também os direitos ambientais, os direitos humanos e vários outros direitos possíveis. Mas aqui eu acho que interessa especialmente a gente pensar dessa perspectiva dos direitos indígenas. Do seu ponto de vista, então, se você puder comentar um pouco, como pensar os direitos da natureza no Brasil atual diante dessa urgência e dessa emergência de não só garantir os direitos já conquistados na Constituição de 88, como ampliá-los? E quais as implicações constitucionais ou as possibilidades jurídicas você vê para ampliação dos direitos indígenas e também para os direitos ambientais trazidos por esse paradigma, que depois a gente vai voltar a falar mais sobre ele, do novo constitucionalismo latino-americano, das constituições do Equador, da Bolívia e tudo mais. Então, assim, como você vê, quais são as possibilidades constitucionais e jurídicas que você entende que se dão na ampliação dos direitos indígenas e também ambientais a partir dessa discussão dos direitos da natureza? Bom, eu que agradeço pelo comentário, né, e pela lembrança também dessa ação histórica que os povos indígenas levou no ano passado ao Supremo Tribunal Federal. E aí, diante das falas também que meus colegas trouxeram, né, eu acho que isso é fundamental, esse aspecto da advocacia, né, que foi tratado aqui pelo Paulo, e também essa visão crítica também do próprio direito, né, isso é fundamental, porque na medida em que nós, a partir das nossas iniciativas, incidências, estamos a todo momento confrontando, né, com um direito que é imposto sobre vários aspectos, ao mesmo tempo a gente tem feito esse esforço também de fazer com que esse direito, né, reconheça a proteção a esses outros sujeitos. Então, é uma via de mão dupla e que acaba, na verdade, exigindo mais, né, daqueles que se dispõem a refletir e defender esses direitos, e dentre eles os direitos da natureza. Então, acho que a primeira reflexão que eu chamo aqui é essa ação histórica, né, que você lembrou da APIB, em que, na verdade, o que a gente estava fazendo ali naquele momento no Supremo era defender, né, esse direito de falar por si só, né, e também defender o direito de não ser exterminado, né, diante do contexto que nós estamos vivendo, em que nós temos a adoção de uma política indigenista extremamente nociva aos povos indígenas. Então, isso é um fato que está posto. E para poder exercer a palavra, né, era preciso superar todos esses outros entraves jurídicos processuais, né? Primeiro porque os povos indígenas não tinham até aquele momento reconhecido o direito, né, de atuar no âmbito da jurisdição constitucional. Então, esse era o primeiro aspecto. O segundo era justamente fazer uma análise sobre essa superação, né, de elencar os povos indígenas como sujeitos plenos de direitos, né? E aí, esse aspecto que foi trazido aqui pela professora Tatiana é fundamental, quer dizer, a questão do colonialismo ainda está muito presente, né?
Então, você superar essas categorias, né, e essa relação do Estado com os povos originários é uma questão fundamental. E transportando essa discussão, reflexão para o âmbito do direito, né, da natureza, é fundamental a gente ter, de fato, sim, essa superação, né, dessa relação colonial, dessa relação autoritária, dessa relação mercantil que foi também suscitada aqui. E este é um recado que os paulistas têm feito. Então, acho que a primeira questão é essa. A outra é isso, como pensar possibilidades jurídicas, né, que contemple os direitos dos povos indígenas e os direitos da natureza. Então, a primeira dimensão é essa. Para nós não existe esse conflito, né? E também, quer dizer, existe uma compatibilidade, né, entre os direitos dos povos indígenas e os direitos da natureza, ou também sob o rótulo direito ambiental, né? Porque nesse aspecto assim, os povos indígenas têm uma relação diferente, né, com o meio em que nós vivemos. Então, esse é o principal aspecto. E quando nós chamamos a atenção para a situação de urgência em que estão vivenciando os territórios indígenas, nós estamos acionando isso politicamente, porque na medida em que nós percebemos que muitas pessoas são contrárias aos direitos dos povos indígenas, e nós chamamos a atenção justamente por conta disso. Por que você é contrário, por exemplo, à demarcação das terras indígenas? E aí nós trazemos vários argumentos. Olha, aquela terra indígena não é bem indígena, é bem público federal, né? Então, demarcar a terra indígena é fortalecer a democracia. Nós falamos, aquela terra que nós estamos cuidando ali, ela protege, né, além de um patrimônio público, um patrimônio humanitário, né? Patrimônio não no sentido, né, que nós estamos pensando, mas usando já a categoria jurídica. Então, ali nós temos os povos indígenas como verdadeiros guardiões, né, da natureza, protegendo um espaço vital não só para os povos indígenas, mas também para toda a humanidade. Então, nós estamos acionando um discurso político na tentativa de fazer com que as pessoas entendam que proteger esses territórios não só proteger os povos indígenas, mas também fazer aí um serviço para toda a humanidade. Então, a gente tem feito esse esforço de levantar essas outras dimensões da luta indígena. Mas, sem dúvida, essa pergunta que você fala sobre a possibilidade jurídica, ela é super atual. Isso porque na próxima sexta-feira, né, dia 11 de junho, o Supremo Tribunal Federal irá iniciar o julgamento de uma importante ação, né, um recurso extraordinário que tem repercussão geral reconhecida, ou seja, vai afetar todas as terras indígenas do Brasil, e o Supremo vai ter que dizer qual é o regime jurídico, né, aplicado às terras indígenas. De um lado está a tese defendida pela comunidade indígena, de que são direitos originários, né? E de outro lado, uma interpretação restritiva, né? Que é a tese jurídica do marco temporal, que só reconhece o direito dos povos indígenas às terras que eles estivessem ocupando no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. E o que se está discutindo ali não é apenas o direito à habitação permanente dos povos indígenas. O que está em jogo ali também são os direitos da natureza, né? Tendo em vista essa dimensão indígena de se relacionar com a Mãe Terra, né? Como já dizia a Sônia Guajajara. Não à toa, em muitas culturas, em muitos povos, a terra, né, ela é vista como essa figura central, essa figura materna, provedora, né, de tudo e explicativa de todo o nosso modo próprio de ver e entender o mundo. Então, as possibilidades são essas, né? Eu acredito que o texto constitucional de 1988, em relação aos direitos dos povos indígenas, ele trouxe uma proteção
especial aos territórios indígenas, e nessa mesma sistemática dando também uma proteção especial ao meio ambiente, como já falou aqui a professora Tatiana. É claro que não na mesma dimensão, não foi tão, né, a Constituição brasileira ela é mais aquém em relação às outras constituições latino-americanas que vieram depois, mas naquele momento histórico, né, em que estava se redigindo o texto constitucional de 1988, existia muito esse debate em torno de se garantir aos povos indígenas como sujeito pleno de direito, né? Até 1988, os povos indígenas eram tutelados juridicamente e não podiam sequer exercer o seu direito de falar, de se representar por si só. Então, eu acredito que nós temos ainda um longo caminho, sim, na proteção desses direitos, e que, sem dúvida, esse espaço de discussão que nós estamos fazendo aqui hoje faz parte, né, dessa construção coletiva que nós temos na questão de sempre reafirmar direitos que são historicamente vilipendiados. Muito obrigado, Eloy, de novo. Tatiana, trazendo um pouco, voltando assim, tentando trazer um pouco para a questão das águas, dos rios novamente, que é uma questão que você está diretamente envolvido há muito tempo, pensando sobre ela, agindo sobre ela, né, e lutando por ela, e também voltando um pouco nesse sempre um marco, né, desse movimento do novo constitucionalismo latino-americano, a Constituição do Equador, que você já falou um pouco, o Paulo também falou um pouco, o Paulo esteve lá no Equador acompanhando esse processo, que é a primeira Constituição a reconhecer a natureza como sujeito de direito, né, que desencadeia o reconhecimento desses direitos depois em vários outros estados. No próprio Equador, em 2010, 2 anos depois da promulgação da Constituição, a gente teria uma ação constitucional que resultaria no reconhecimento judicial do Rio Vilcabamba como sujeitos de direitos, né? Em 2016, na Colômbia, fazendo aqui um pequeno histórico que eu fui capaz de reconhecer e de pensar sobre ele, em 2016, na Colômbia, também uma ação reconheceria a bacia hidrográfica do Rio Atrato e seus afluentes como sujeitos de direito, né? Sendo que em 2018, uma outra ação contra o governo colombiano, a Corte colombiana também reconheceria a Amazônia como sujeito de direitos. A Constituição do Equador, além de tudo isso, de disparador, né, desses processos, seria também um marco no que diz respeito à água, né, correlacionando-a com os direitos humanos e com os direitos da natureza. A água é entendida, então, como um ser vivo que permite a continuidade da vida e como bem comum, né, sendo uma das maiores conquistas do chamado novo constitucionalismo latino-americano. No Brasil, a gente tem 2 tentativas recentes e exemplares de incorporação dos direitos da natureza em processo envolvendo os rios, né? A ação civil pública do Ministério Público Federal do Pará contra a hidrelétrica de Belo Monte, né? Conhecido como direito da natureza, a Volta Grande do Xingu como sujeito de direito, julgado improcedente em 2014, e a ação representada mais recentemente pela Associação Pachamama, na qual a bacia hidrográfica do Rio Doce é apresentada como sujeito de direito em 2017, né? É uma ação escrita, inclusive, linda de se ler, inclusive, escrita em primeira pessoa, que começa com "sou uma bacia hidrográfica", e traz logo no seu texto a questão: sou eu sujeito de direitos? Sou eu, a bacia do Rio Doce, sujeitos de direitos? Para logo em seguida já responder: o novo constitucionalismo latino-americano, que reconhece os direitos da natureza, diz que sim. No entanto, a ação foi também indeferida em 2018, sob o argumento que o ordenamento jurídico pátrio não conferiu aos animais, florestas, plantas, rios e mares os atributos da personalidade, e por conseguinte a bacia hidrográfica do Rio Doce não possui personalidade jurídica ou personalidade judiciária que lhe permita requerer tutela jurídica. Então te pergunto, quais são, no seu entender, os reais empecilhos
para um pluralismo jurídico no Brasil, no qual os rios ou a natureza sejam considerados definitivamente como sujeitos de direito? Bom, Lou, eu não sei nem por onde começar, porque, para te falar a verdade, eu tenho aqui 4 páginas de anotações com tudo que eu ouvi do Paulo e do Eloy. Eu acho que eu vou chegar nessa questão que você coloca agora, mas eu vou tentar aqui correr muito para fazer algumas pontuações em relação a questões que desde a fala do Paulo, né, que foi depois da minha primeira intervenção. Eu gostei muito de ouvir, Paulo, quando você fala sobre a outra imagem do pensamento, né? Porque quando a gente volta na primeira questão, o que pensam os rios, a gente fica muito preso à noção de pensamento, que é a noção do pensamento dentro de uma racionalidade moderna, né? E antropocêntrica. Então, quando você fala isso, sim, os rios podem pensar. Se eu tiver uma outra imagem sobre o pensamento, me retoma a ideia de como é importante, para além de ter pensamentos alternativos, ter alternativas de pensamento, né? Eu achei fantástico isso, e assim, eu vou ficar com isso, eu vou levar desse programa aqui essa reflexão para poder amadurecer. Uma outra questão também que foi colocada pelo Paulo, eu acho que é importante pontuar aqui, em relação... Tem uma questão que sempre vem à tona quando a gente discute direitos da natureza, que é a pergunta, então uma barata tem o mesmo valor que um ser humano, né? Então um passarinho tem o mesmo valor que um ser humano. E essas questões, elas também são próprias de uma racionalidade que não é a da natureza, né? Mas é uma racionalidade construída social, cultural, historicamente, e que trabalha com a noção de hierarquia, que não é a lógica da natureza. A natureza não tem um funcionamento hierárquico, né? Ela tem um funcionamento harmônico. Então, colocar como um empecilho para discutir os direitos da natureza ou a natureza como tendo valor intrínseco, a existência de seres vivos mais importantes do que outros seres vivos, é a manutenção de um aprisionamento do pensamento a uma racionalidade que não é própria do funcionamento da natureza. Uma outra questão também que pela fala do Paulo me ocorreu aqui, né, quando ele pergunta quem pode falar pelos rios, né? Eu fiquei pensando, se você precisasse de alguém para poder te representar em alguma questão que você tivesse que tomar uma decisão, mas você não pode estar pessoalmente, né? Você precisa mandar alguém no seu lugar. Quem que você vai mandar te representar, né? Eu acho que a gente vai mandar a pessoa que mais conhece a gente, porque é a que tem maior chance de acertar nas escolhas que a gente faria pessoalmente. Então, quando eu penso sobre quem pode falar pelos rios, eu definitivamente não estou falando do Ministério Público, não estou falando da Defensoria Pública ou de qualquer órgão, né, que tenha um poder de representação que seja determinado pela lei. Mas essa escuta do rio tem que ser feita pelos amigos do rio, é por quem conhece o rio, né? E são as pessoas que vivem em harmonia com o rio. Eu acho que os ribeirinhos, os pescadores, os indígenas, os povos tradicionais, né, são as pessoas que eu acho que são mais amigas dos rios e conhecem melhor os rios, poderiam falar melhor por eles. Bom, em relação às questões trazidas pelo Eloy, eu acho que tem um ponto muito importante, Eloy, que você destacou aqui, que é o fato de os povos indígenas terem sido tutelados historicamente, né? E reivindicarem aí essa alteridade que é própria da pluralidade de formas de existir que marca tanto os povos indígenas, né? Que inclusive geralmente são tratados, tratado como indígena como se fosse uma coisa só, como se existisse uma única forma de ser indígena, né? Escondendo aí também a pluralidade que existe entre os povos indígenas. Mas quando você fala isso remete, né, ao período anterior à Constituição de 88, em que os povos indígenas traziam muito essa perspectiva para os não indígenas, de que os indígenas precisam ser tutelados, isso é muito próprio, né? Vou retomar a ideia da colonialidade, do pensamento moderno, porque essa é uma racionalidade binária, né, que é uma herança
do pensamento colonial europeu, de que todas as coisas funcionam numa lógica de oposições binárias. Então, a gente pensa, a gente raciocina dessa forma, em termos de dia, noite, claro, escuro, bom, ruim, pobre, rico. E isso vai repercutir também nas questões humanas, né? Como nas questões de gênero, homem e mulher, como se o gênero, a sexualidade fosse reduzida a essa ordem binária. Então, da mesma forma, as culturas são reduzidas também a uma ordem binária, né, do selvagem e o civilizado. E é essa lógica binária que nos aprisiona, né, e nos impede de avançar em termos de proteção tanto da natureza como do ser humano que faz parte da natureza. E eu acho que esse é um grande empecilho, né? Agora que já passando para a última questão que foi colocada por você, Lou, é um empecilho para que esses direitos sejam protegidos no Brasil, né? Os direitos da natureza hoje. E a pergunta que você me fez diretamente está relacionada com a pergunta anterior, que foi para o Eloy, né? Que como pensar os direitos da natureza no Brasil atual, sobretudo quando a gente está vivendo uma fase de retrocesso, né? E é uma fase de retrocesso, e aí eu vou lá para o Don Quixote, se os cães ladram é porque estamos avançando, né? A gente tem avanços recentes importantes que causaram muito desconforto, né? E uma reação nos conservadores. Né? E acho que isso explica, em grande medida, a força com que os conservadores têm avançado sobre essas conquistas. Bom, isso faz com que eu também tenha que refletir aqui sobre como é difícil trabalhar na defesa dos direitos humanos, trabalhar na defesa das pessoas subalternizadas, né? E defender a diversidade. Quando a gente passa por um processo de sucessivas derrotas, derrota no judiciário, derrota social, quando a sociedade reverbera uma outra forma de pensar que é excludente, que é conservadora. E aí, gente, o que me dá força para continuar lutando e para resistir é pensar que a gente pode não estar do lado que ganha sempre, mas a gente está do lado certo, né? O lado que defende a vida, o lado que defende a diversidade, a pluralidade. Nesse sentido, retomando ainda a pergunta que foi feita por Eloy, né? Como pensar os direitos da natureza no Brasil atual, eu acho que é o que a gente tem feito, né? Luta. Luta contra o retrocesso, resistência contra os avanços aí conservadores, e faz parte desse momento muito particular que a gente está vivendo, mas que eu acho que é uma fase que não vai prevalecer, né? Eu acredito nisso. Nós não estamos em tempos para ser otimistas, mas eu acho que a gente tem que ter tempos melhores para ser pessimista. Não estamos em condições também, tampouco, de ser pessimistas. E aí, para concluir aqui, né, nessa pergunta que você me faz, retomando os grandes avanços em termos de decisões judiciais importantes, como a do Equador, do Rio Vilcabamba, né, e você menciona aí que Paulo, né, esteve no Equador. Eu tive a felicidade de estar no Equador em 2008, quando a Constituição foi promulgada. E vivi uma cena super curiosa, que foi o indígena. Tinha uma reunião, muitos indígenas reunidos na Praça Central de Quito, e tinha um indígena cercado de pessoas, né, falando alguma coisa, e eu me aproximei, curiosa, o que ele estava fazendo ali. E ele estava declamando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu achei aquilo tão peculiar, porque é uma forma de encontro de culturas, né? Na verdade, aquilo ali representava, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos faz parte de uma perspectiva tão universalista do pensamento europeu, que, no entanto, né, encontra na voz de um indígena a possibilidade de acolhimento àqueles ideais, né, desde que a sua perspectiva de mundo, o seu modo de vida, também encontre acolhimento nesse outro, né, que se considera universal.
Então, aquilo foi uma cena que me marcou bastante, né? Porque, inclusive, eu disse que ele não estava fazendo a leitura, ele estava declamando poeticamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, para concluir mesmo, né, em termos de empecilhos para que no Brasil a gente avance em termos de reconhecimento da natureza como sujeito de direitos, eu acho que é um pensamento ainda muito preso ao sistema hegemônico jurídico, né? A nossa Constituição trata do meio ambiente no artigo 225 e fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Ela basicamente gira em torno dessa ideia de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa palavra todos precisa ser ressignificada, porque a Constituição sequer fala todos os seres humanos, ela fala todos, né? Por que não todos os seres vivos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Porque o rio também não pode ter direito a um ambiente ecologicamente equilibrado para a sua existência, né? As constituições, as primeiras constituições modernas, quando se referiam aos direitos individuais, que eram os únicos garantidos naquela ocasião, se referiam, né, a um direito que era de todos. Mas esses todos eram, naquele momento, e aí pensando particularmente na Constituição dos Estados Unidos, né, depois da independência em 1776, tem ali, na sequência da independência dos Estados Unidos, a elaboração de uma Constituição que considerava que todos eram iguais e livres, né? Todos eram livres e iguais em direito. Esse todos, naquele momento, eram todos os homens, não as mulheres, né? Eram todos os homens proprietários, porque os não proprietários tampouco tinham proteção do direito. E eram todos os homens brancos. Então, os homens brancos proprietários eram esses titulares de direito. Essa palavra não precisou ser trocada na Constituição norte-americana para que, com o tempo, esse todos incluíssem as mulheres, os homens não proprietários, as mulheres não proprietárias, os negros, os indígenas, né? Essa ressignificação da proteção é um processo que é também um processo educativo, que leva um certo tempo, mas que eu acho que a gente está nesse caminho, né? Principalmente por colocarmos na agenda política o debate sobre a proteção da natureza pelo seu valor intrínseco e não pelo interesse sobre a natureza como recurso para o uso pelo ser humano, né? Então, eu acho que esses empecilhos, eles vão sendo superados, isso é uma questão de tempo, mas eu acho que a gente está no caminho de aprender com os povos que já praticam essa proteção da natureza, entendendo que nós fazemos parte dela. Muito legal, Tatiana. E é ótimo você trazer o artigo, né, do direito ambiental da Constituição e essa questão do todos. Essa semana andei lendo muitas coisas sobre isso, assim, vários textos sobre isso, e fiquei pensando, o Paulo trouxe aqui a questão da interseccionalidade, assim como que também não só os povos indígenas, né, mas também todo esse outro debate LGBTQI, queer e de todas as outras questões e movimentos, insurgências, vamos dizer, poderiam, de certa forma, estão também contaminando essa ideia do todos, né? Eu fiquei imaginando, lendo sobre isso, assim, algum dia a gente vai ter esse artigo modificado para todos, todas e todes, assim, de uma perspectiva ambiental. Isso faz totalmente sentido a gente pensar, eu acho, nessa questão da interseccionalidade, na medida também que me parece que o debate climático, esse debate do antropoceno, planetário, ele também é atravessado por todas essas forças e essa interseccionalidade, que talvez nem seja um termo suficiente. O mestre Negro Bispo vai falar de confluência. Essa confluência ela seja inevitável e urgente. Ela só não é tão urgente porque ela já está acontecendo na sua urgência, assim, ela já está em movimento, né? Bom, tantas coisas aqui, espero que a gente consiga ter tempo de voltar, mas obrigado também, Tatiana, por retomar as perguntas anteriores. Acho que o Eloy e Paulo também devem estar desejosos de fazer isso em algum momento.
eu vou exercer aqui minha autoridade, que é uma palavra que é uma brincadeira com isso, claro, mas só para fechar esse ciclo, trazendo uma questão para o Paulo, que eu acho que leva um pouco para um outro lugar, que me interessa também a gente pensar isso, que é a questão do território, da arquitetura, do projeto. E depois a gente pode, então, voltar e fazer uma conversa mais informal, tá bom? Que eu acho que já está super informal, mas mais ainda informal, acho que vai ser muito legal. Então, Paulo, tanto o direito, e a Tatiana falou super sobre isso agora, o Eloy também já mencionou, tanto o direito, mas também a arquitetura, pensada aqui menos como edifícios isolados e mais como um produto espacial de uma lógica de ocupação moderna e colonial, estão fortemente sustentados enquanto disciplinas no seu caráter antropocênico fundante, né? Antropocêntrico. E hoje a gente poderia dizer antropocênico também, né? No contexto do antropoceno. Se os direitos da natureza, enquanto outro paradigma de matriz indígena e de comunalidade ancestral, rompem com as noções de modernidade e colonialidade, tais como o antropocentrismo e a natureza como objeto, de certa forma a gente poderia dizer que os direitos da natureza são uma expansão necessária. Você falou um pouco disso, né, Paula? A Tatiana também falou dessa questão da expansão dos direitos humanos, da relação entre os direitos humanos e os direitos ambientais. Uma expansão necessária, mesmo que ainda dentro de uma matriz moderna e, portanto, naturalista, ou seja, que pressupõe a existência mesmo da natureza como categoria ontológica, que a gente sabe que é inexistente para praticamente todos os povos indígenas, ou todos os povos, todos os ameríndios, né? Sem dizer outros povos, quilombolas e tal, que lidam com essa relação com a natureza, em que esse termo propriamente nem mesmo existe, né, no seu léxico, no seu vocabulário. No entanto, tanto as próprias concepções indígenas de pensar o mundo e habitar os territórios, quanto os dilemas ambientais e climáticos na escala planetária, nos exigem uma expansão da própria ideia de humanidade e, por conseguinte, uma expansão da ideia do direito, mas também da arquitetura. Você tem pensado e escrito sobre como as violações dos direitos humanos e a destruição ambiental estão diretamente correlacionados, né? Você tem falado muito sobre isso. E também atuar diretamente junto aos povos indígenas, os chavantes e vários outros, empregando estratégias forenses, de análise visual, cartográficas, para permitir reparação histórica dos processos de despossessão e extermínio operados pelo Estado brasileiro. A minha questão como que você pensa essa noção de reparação a partir da ampliação dos direitos humanos para o direito da natureza? E acho que aqui reparação e restauração são duas questões muito importantes nesse debate do direito da natureza, né? E uma segunda questão, para complexificar um pouquinho, quais são os desdobramentos práticos que você vê no campo da arquitetura ou do planejamento, em geral, uma vez que os territórios, os rios, sejam os sujeitos e não os objetos dos projetos. Inclusive dos projetos de restauração ecossistêmica, de restauração ecológica, que estão colocados na legislação ambiental atual e imaginando também que a gente tivesse uma ampliação no sentido dos direitos da natureza. Super. Bom, são perguntaças essas, né? E acho que todo debate, assim, também são muitas questões que estão sendo colocadas, todas super profundas, e demoraria aqui para a gente um tempão para a gente conversar sobre elas. Talvez começar pela segunda, né? A arquitetura. Então, de alguma maneira, digamos assim, nessa construção de conhecimento, do pensamento ocidental, né, havia sempre segundo uma racionalidade que a natureza é algo para ser dominado, conquistado, vamos colocar domesticado, né? E a arquitetura e o planejamento, né, eles entram com um sistema de conhecimento humano cujo objetivo é domesticar, digamos, esses elementos, e também a gente poderia dizer depois com Foucault, disciplinar os corpos humanos, mas tem uma relação intrínseca com domesticar, com controlar, né, e, vamos dizer assim, colonizar esses espaços do natural, né, da natureza.
Tem até um texto que eu falo um pouco do mito de Roma, né? Diz que o mito de Roma, a mitologia da fundação de Roma é que ela foi criada no meio de uma floresta e Roma se cria numa clareira, né? No mito de Roma ele fala isso, olha, você limpou a floresta e aquela clareira é o que institui o espaço do cívico, institui o espaço da cidade, e tudo que estava além daquela clareira, ou seja, tudo que era floresta, era o espaço do não cívico, era o espaço fora da república, né? Então a arquitetura ela tem essa função, que é uma função, no meu entender, material, de controle do território, né? Mas ela também tem uma função como sistema de pensamento, né? Que organiza a nossa relação com o mundo, justamente porque a arquitetura ela é um sistema, ou planejamento, ele é um sistema de mediações de relações com, digamos, o ambiente, a natureza, com esse mundo outro. E isso está muito relacionado a várias definições, principalmente no Brasil, né, uma própria definição de nacionalidade, que a nossa ideia de construção nacional estaria, né, intrinsecamente relacionada a uma colonização e uma domesticação do território e da natureza tropical, e que a nossa possibilidade civilizatória, né, ela estaria intrinsecamente associada a esse gesto moderno de colonização ao qual a arquitetura faz parte, né, e qual ela é um vetor ideológico e um vetor instrumental. Então, eu acho que, né, quais que são as possibilidades que isso abre, né, que considerar a natureza, da gente incorporar, digamos, a filosofia política dos povos indígenas, dos intelectuais indígenas, né, que estão aí, como, para utilizar de novo o termo do Eloy, né, fazendo esse gesto pedagógico, esse convite a se pensar de uma outra maneira, significaria a gente problematizar, né, eu acho que o papel, digamos, da arquitetura como esse sistema de conhecimento em relação a esse outro que é a natureza, e como a gente poderia desenvolver, né, utilizando-se ou subvertendo, né, a própria racionalidade presente na disciplina para outros fins que não sejam baseados em conceitos de modernização, civilização, progresso, que são sempre esses, digamos assim, os construtos ideológicos que legitimam um processo de colonização das terras, muitas vezes violento, né? Muitas vezes violento e destruidor. Toda a história do regime militar, né? E como o planejamento e como a arquitetura foi instrumentalizada pelo regime militar, toda a história, digamos, de ecocídio perpetrada pelo regime militar no Brasil está associado, né, muito intimamente associado a certas ideias de modernização, progresso, civilização que vão ser, digamos, materializadas, né, e imaginadas através do planejamento e da arquitetura. E eu acho que imaginar essas outras arquiteturas, né, seria imaginar tanto construções como outros tipos de construções, por exemplo, né? Será que a gente, se a gente lê esse caso sobre Belo Monte, né, que você citou, né, será que a nossa maneira de responder arquitetonicamente não seria através de uma construção que é uma desconstrução de Belo Monte? Então a gente pensar, né, o que seria um rio que foi barrado, as barragens serem retiradas e que isso seja um processo de reparação, né? E como que o arquiteto, como que o engenheiro, como que aquele que desenha a paisagem está envolvido nesse processo de restauro, de reparação, que pressupõe um processo construtivo, mas esse processo construtivo muitas vezes pode ser relacionado, digamos assim, a uma destruição, uma desconstrução desse legado, digamos, colonial modernista, que sempre pensou a natureza como um objeto a ser apropriado, a ser explorado, né? Aí talvez para conectar assim, um pouco, tentando conectar um pouco com a ideia de reparação e também com algumas coisas que foram faladas tanto pelo Eloy como para Tatiana, né? Nos casos, digamos assim, de advocacia com violações de direitos territoriais e direitos humanos dos povos, né, a gente sempre enfrenta muito a questão da reparação, né? O que seria uma reparação para aqueles direitos que foram violados, para esses direitos que foram violentados pelo Estado, né? E o que a gente encontra muitas vezes é que tem uma reparação que, digamos, está relacionada às comunidades humanas, mas tem uma reparação fundamental relacionada ao meio ambiente,
né? Então, se a gente pudesse citar um caso emblemático, que é o caso dos Chavantes de Marauá-Sede, que é uma região onde eu trabalhei muito, né? Eles foram removidos das suas terras forçosamente pelo Estado brasileiro, né? E ao mesmo tempo as suas terras foram degradadas, foram desmatadas, né? A caça se exauriu, as árvores foram cortadas, o cerrado e a mata amazônica foi completamente dizimado nessa região. Então o que a gente vê aqui, né, é que a violação dos direitos ela tem uma relação muito, a gente poderia chamar de interseccional ou confluente, para usar o termo que você utilizou, que é uma violência contra a terra e uma violência contra os povos, né? Justamente porque, do ponto de vista do Estado, os povos eram vistos, digamos, como inimigo do Estado pelo relacionamento que eles têm com a terra. E aquele relacionamento, esse modo de relação que o Eloy sempre traz, ele era considerado algo que era uma barreira, um impedimento para o desenvolvimento nacional. Então o que se precisava, digamos, eliminar não eram somente os povos, né, mas era uma relação dos povos com a terra, né? E nesse sentido havia uma violência diretamente relacionada com a terra. Então, dentro de um processo de reparação, né, a gente sempre fala que essas duas coisas estão articuladas, né, que uma reparação ambiental está relacionada com uma reparação de direitos daquela comunidade. E como que a gente pensar isso de uma maneira interseccional ou confluente? Eu acho que a mesma coisa vale, aí pegando um mote, né, que você citou, que é a gente pensar a coisa do antropoceno, do aquecimento global ou da crise climática atual, né? Acho que durante muito tempo essa discussão, principalmente quando ela vem no conceito de antropoceno, ela está relacionada a uma espécie, digamos assim, de resposta que vai vir dentro, né, dos sistemas tecnológicos que a gente conhece ou que a gente tem que desenvolver novos sistemas legislativos, os novos sistemas de governança, ou novos sistemas mercadológicos, ou novas tecnologias, digamos assim, para remediar o clima, né? E eu acho que a gente tem que pensar, digamos, essa reparação climática em relação a certos momentos de reparação histórica, né? Que se a gente não olhar para as histórias de violência da colonialidade da modernidade colonial, se a gente não buscar, digamos assim, reparar essas histórias de violência, né? Isso está ligado ao capitalismo racializado, né? Isso está ligado às diferentes formas de exclusão e de desigualdade que foram geradas ao longo desse processo, né? Se a gente não olhar para esse aspecto histórico de violência da modernidade colonial, a gente não vai conseguir reparar o clima de uma certa maneira, porque essas coisas elas estão muito relacionadas, que é preciso que a gente, ou seja, situe a crise ambiental, o antropoceno, dentro, né, digamos, de uma longa história do capitalismo racializado, do colonialismo, da modernidade. Então acho que é nesse sentido que essas coisas elas vêm muito alinhadas. E o Eloy falou um pouco isso quando você fez a pergunta para ele falou assim, bom, nós estamos tentando, isso você me corrige, Eloy, se eu não estou te citando de maneira correta, né? Pensar possibilidades que conciliam, que compatibilizam, do ponto de vista de uma estratégia jurídica, que eu creio, os direitos dos povos com os direitos à natureza. Ou seja, como é que nós vamos pensar, né, em relacionar essas duas coisas, e eu vou voltar para finalizar, vou chegar na ideia do todos, que eu achei uma ideia linda, né? Mas como que essas coisas estão relacionadas, né? Elas estão factualmente relacionadas, como é que a gente pensa em estratégias jurídicas ou estratégias de advocacia para a gente fazer essas coisas virem caminhando juntos. E eu acho que se a gente olhar a luta dos povos, né? Se a gente olhar a luta dos ribeirinhos, dos quilombolas, se a gente olhar a luta dos seringueiros, essas coisas sempre tiveram articuladas, né? Então eu costumo falar, o Chico Mendes, né, e ele virou conhecido como um ambientalista, apesar de ele ser, né, um dirigente trabalhador, ele estava pensando a proteção da floresta na medida em que a floresta era ao mesmo tempo a possibilidade de você se reunir politicamente. Porque o que a ditadura reprimia não era somente, digamos assim, não estava somente causando a destruição da floresta, mas poderia causar a destruição da floresta porque havia um estado de exceção implementado nesse país. E é por isso que no regime hoje, um regime neofascista, por exemplo, governado pelo Bolsonaro, a gente vê, né, uma desconstrução, não é essa palavra que eu quero, é outra palavra, uma degradação dos direitos tais como estabelecidos pela Constituinte e um ataque sem precedentes contra a natureza. E essas coisas elas caminham juntas, porque se você fortalece certos direitos civis, certas liberdades civis, certos direitos humanos, isso está relacionado de alguma maneira, no meu entender, com a proteção ambiental, e eu acho que é isso
que o Eloy quis dizer um pouco. E eu acho que dentro dessas estratégias, né, dentro dessas estratégias, digamos, interseccionais ou de confluência, essa ideia de pensar quem é o todo, né, me parece talvez essencial. É muito interessante, porque talvez não seja uma coisa que a gente esteja, digamos assim, atribuindo direitos à natureza, mas a gente esteja repensando quem é o nós, quem é o coletivo político, quem é a polis, né? Quem é a comunidade jurídico-política que faz, digamos, os nossos sistemas democráticos, né? E nesse sentido, né, se a gente for olhar, eu acho que a história dos direitos humanos, tal como concebida pelo humanismo, pelo ocidentalismo europeu, se a gente pudesse dizer assim, ela é sempre uma história de uma ampliação da arena de direitos, né? Então, como se a gente tivesse ali o direito nasce, o Eloy até citou, né, o famoso caso quando existe uma bula papal que vai dizer, olha, os indígenas na verdade são, né, eles têm alma, eles podem entrar nesse conceito de humanidade, que é um conceito ocidental, e esse processo, digamos, essa arena da humanidade, ela vai gradativamente se expandindo e eventualmente ela incorporaria até os seres não humanos, né? Mas eu acho que tem uma questão que é completamente diferente aí, é que quando os povos, né, quando isso acontece, eles estão pensando isso, eles estão falando da natureza como sujeito, quando isso acontece, digamos, de fato, né, é a própria arena na qual nós estamos conversando que muda completamente. Né? Não é que a gente continua dentro do mesmo sistema e ele só se amplia. Na hora que esses elementos entram, é o próprio sistema que tem que se transformar. Né? É o nosso próprio entendimento, as nossas próprias categorias de pensamento, nossas próprias categorias jurídicas, né? As nossas próprias categorias de imaginação, que elas têm que se transformar. E eu concordo nesse sentido, né? Que em certa medida a gente pode ver também, né, os direitos à natureza e os direitos humanos como resultado desse sistema, digamos assim, que a gente estivesse operando dentro da barriga da besta, né? Mas isso a gente pode dizer também para os direitos humanos, né? A gente vê como os direitos humanos eles são utilizados, digamos, como mote de guerra, como motes de intervenções internacionais, ou seja, a própria história dos direitos humanos ela é uma história, digamos assim, que tem uma série de pervenções e um efeito muito violento, digamos assim, na própria Constituição dos Direitos Humanos. Então, a bula papal, né, que permitiu que indígenas fossem considerados sujeitos de direitos foi a mesma, digamos assim, que por exclusão, né, considerou que todos aqueles povos negros poderiam ser tratados como escravos porque eles não faziam parte, digamos, desse sistema da humanidade. Então tem sempre essa dualidade. E eu acho que com os direitos da natureza isso pode ser um caso possível, mas é a questão que ele é uma ferramenta, um instrumento, né, uma estratégia que pode ser incorporada dentro das nossas lutas, né? E de alguma maneira radicalizada, é uma espécie de radicalização de uma proposta, digamos assim, universalista, mas um universalismo onde cabem todos os povos e todas as diferenças de todos esses povos, ou todos e todes, como você falou, que é o que eu acho que a gente está discutindo um pouco hoje, que poderia ser ampliado. Eu acho que essa estratégia da gente pensar esse todos na Constituinte brasileira seria uma grande direção política para a gente agir nesse sentido. Maravilha, Paulo. Bom, acho que a gente tem um tempo ainda, assim, espero, para a gente conversar um pouquinho mais livremente. Então, Eloy, Tatiana, Paulo, fiquem à vontade para trazer mais comentários, se quiser interagir, perguntar mesmo entre a gente, acho que poderia ser interessante também. Sem a minha mediação, agora eu vou ficar quietinho aqui, só aprendendo com vocês. Então, eu acho que eu vou puxar essa conversa aqui. Pode ser, Lou? Na verdade, continuar esse diálogo, né? Porque a gente tem tratado de questões que estão conectadas e que são igualmente importantes, né? Quando você, Lou, falou trouxe a ideia da interseccionalidade e da importância dela dentro até de uma perspectiva textual da Constituição, né, do todos, as constituições mais recentes na América Latina, que a elas é atribuída a condição, né, do novo constitucionalismo latino-americano, que são as constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009,
já incorporam no texto sempre a flexão do gênero para também tratar do gênero feminino, né? Então fala cidadãos e cidadãs, sempre se referindo a essa dualidade aí. É um avanço, né, nesse sentido de já entender que a linguagem é um reflexo do patriarcado. Essa interseccionalidade, né, me lembra muito a forma como uma professora minha do doutorado, professora Luzia, que era uma especialista em Walter Benjamin, uma marxista, uma mulher negra incrível, uma lutadora e que já faleceu, né, mas que deixou aí marcas da sua pedagogia, e ela dizia que a vida da gente e estar no mundo, né, cada pedaço que a gente compartimenta para poder analisar é o mundo todo. E ela usava muito a figura do bolo. Ela falava, depois que você faz um bolo, que você mistura os ingredientes, qualquer pedaço do bolo é o bolo inteiro, né? Então, essa imagem, essa metáfora do bolo me é muito cara, porque quando a gente trata das questões da natureza, das questões dos povos indígenas, das questões de gênero, né? Dentro de cada questão dessa, tem todas as questões. Então, por exemplo, trabalhar com as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, né, ou as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, as pessoas atingidas pela mineração de uma maneira geral, cada caso, né, é um caso que traz todas as questões. Porque as questões de raça estão ali presentes, né? Os danos recaem de uma forma diferenciada sobre as mulheres, sobre o povo preto, né? Sobre as crianças, sobre as pessoas com deficiência. Os problemas no sistema jurisdicional, né, a falta de articulação entre os órgãos do sistema de justiça, a falibilidade do poder judiciário, tudo isso está presente. Então, cada caso é um caso inteiro, né, com todos os problemas, é o pedaço do bolo, né, que é, ao mesmo tempo, o bolo inteiro. E pegando essa questão das pessoas atingidas por rompimento de barragem, né, que é com quem eu tenho trabalhado mais diretamente, a gente tem desenvolvido na verdade, não é desenvolvido, né, mas é insistido e lutado pelo reconhecimento de uma concepção de reparação que tem várias dimensões, né, e a reparação, que foi um tema aqui abordado pelo Paulo, quando a gente pensa em reparação, a reparação é um dever em consequência da ocorrência de um dano, né? Quando esse dano ocorre, nem sempre a gente consegue restituir as condições originárias. E quando a gente está tratando da natureza, isso é ainda mais grave, porque não tem como a gente retornar ao estado anterior quando há uma degradação ambiental. Então, a Constituição do Equador fala em restituição dos ciclos vitais. A natureza tem direito ao ciclo vital. Então, as medidas que devem ser tomadas quando existe algum tipo de dano à natureza, né, é tomar todas as medidas existentes possíveis para que o ciclo vital seja reconstituído, né? E quando a gente está falando de reparação às pessoas que sofreram danos, né, a gente tem tratado de várias dimensões da reparação. A reparação não é apenas restituir, mas a reparação implica em restituir o que é restituível, né? Indenizar o que não é restituível, mitigar, né? Compensar e também cuidar da satisfação das vítimas é uma dimensão da reparação que as vítimas se sintam satisfeitas, né? Então não basta pagar em dinheiro por um dano contra a natureza, né? Ou degradar aqui e fazer um reflorestamento em outro lugar. Porque as dimensões da reparação implicam em restituição, indenização, mitigação, compensação, satisfação da vítima e, por fim, a não repetição. Então, se não forem tomadas medidas que impeçam a repetição daquele dano, né, não existe reparação. Então, eu acho que esse tema, essa discussão sobre reparação, junto com essa discussão sobre a forma como a gente vem tratando a natureza, né, ela é uma conjugação muito importante que merece destaque aqui dentre as coisas que foram ditas. Só para complementar, talvez,
e contar uma história, uma pequena história, né? Quando eu me aproximei da questão dos direitos da natureza e eu morava no Equador e passando um tempo lá e encontrando, entrevistando muitos ativistas, né? Tanto indígenas como não indígenas, camponeses. E eu tomei conhecimento de uma espécie de ação pedagógica também, para de novo aí citar o Eloy, né, que era um caso jurídico que uma série de ativistas internacionais em aliança, eles colocaram na Corte Constitucional do Equador, alegando o princípio da Corte Universal, né? Agora eu esqueci o nome do princípio jurídico, né? Mas que você pode, por um crime que é um crime, digamos, contra a humanidade, você poderia clamar uma jurisdição universal e você poderia julgar aquele crime em qualquer lugar contra o derramamento de óleo no Golfo do México, que aconteceu ali, digamos, na Bahia, um pouco para o norte da Baía do Caribe, por ali, né? Então eles falavam, olha, na verdade esse é um caso que afeta não apenas aquelas pessoas que sobrevivem daquela região, né, que vivem naquela região, mas ele afeta todo o conjunto da vida. Então eles utilizaram esse conceito jurídico de jurisdição universal, que é um conceito, por exemplo, que você poderia utilizar para julgar criminosos contra a humanidade, né? Foi até um conceito trabalhado em relação ao caso Pinochet, e eles colocaram esse caso na Corte Jurídica do Equador, sabendo que ele não ia avançar, sabendo que de alguma maneira ele não ia avançar, porque, digamos, o direito ele também é muito lento, né? Ele é muito vagaroso, ele é muito moroso, mas que aquilo poderia ser um gesto pedagógico, digamos assim, para chamar a atenção que os direitos que estavam sendo violados não eram apenas os direitos, digamos, das comunidades de pescadores que tinham perdido, né, ou daqueles que sobreviviam com o turismo e que tinham perdido completamente os seus meios de vida. E como aquilo estava sendo reparado? Bom, então vamos dar um dinheiro para essa comunidade. A BP, que era quem derramou o óleo, vem, eles têm, enfim, tem bilhões e bilhões, né? Para eles não é nada aquela reparação, eles vão dar um dinheiro para aquelas pessoas, o caso um pouco que morre, e você repara aquilo pensando que você tem um dano à propriedade daquelas pessoas. Ou seja, a natureza não é colocada no centro do processo reparatório, né? Ou seja, e eles estavam tentando puxar essa noção de reparação. Então, o que eles pediam como reparação era que a British Petroleum tivesse que deixar a mesma quantidade de óleo que eles vazaram no oceano em uma das suas principais plataformas, em outra plataforma offshore. Então, que eles tinham que se comprometer a não extrair aquela quantidade de petróleo, né, para de alguma maneira, digamos, balancear, né, o ciclo de carbono da Terra. É quase uma perspectiva de reparação geológica, né? Ou geofísica, né, da Terra. Você está pensando numa reparação efetivamente climática, porque você está pensando em petróleo que vai ficar no chão. E eu acho isso muito interessante, porque muda a centralidade da reparação não é mais humano, né? Mas talvez alguma interseccionalidade, até pensando na ideia de uma reparação que é para as futuras gerações, né? Que a gente está lidando com futuras gerações e o planeta que a gente vai deixar para ela. Mas talvez eu queria passar a bola um pouco pro Eloy e perguntar, Eloy, né, a gente vê todas essas iniciativas, a gente vê iniciativas, por exemplo, no Equador sobre petróleo bajo tierra, que o petróleo não pode ser retirado, etc e tal. E parece que aqui no Brasil nós estamos ainda numa discussão muito primária, porque a gente está discutindo se o nosso petróleo do pré-sal vai ser explorado por tal companhia, se ele vai ser propriedade do Estado, né? Quem que vai ter os royalties do pré-sal que vai ser retirado. E quem colocou essa questão para mim foi uma ativista do Equador, a Esperança Martínez, e ela falou, bom, mas e vocês do Brasil, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar aquele petróleo, vocês vão deixar aquele petróleo no chão? Como é que você vê, assim, acho que o contexto brasileiro em relação a essas discussões que às vezes parecem ainda estar muito engatinhando por aqui? Legal, Paulo, obrigado pelo comentário. Esse é um tema muito caro, né, para o movimento indígena. Você trouxe a questão aí da discussão do petróleo, né, e nós estamos atualmente, inclusive,
sendo fomentado pelo atual governo brasileiro a questão da exploração, né, de recursos minerais em terras indígenas. E aí essa discussão vem justamente nesse contexto e temos observado, inclusive, posicionamentos de pequenos grupos, né, de lideranças indígenas mesmo, né, se posicionando favorável. Não à toa, nos últimos 30 dias nós tivemos conflitos graves no Brasil envolvendo o povo Yanomami e também os Munduruku, lá no Pará. E esses conflitos, eles justamente estão ocorrendo por conta do interesse, né, em explorar esses recursos minerais. É claro, o posicionamento majoritário das comunidades indígenas é justamente isso, que são bens, né, que não podem ser tocados, né, independente de qualquer outra dimensão política, econômica. E aí tem essa questão do governo influenciando e também a questão do governo cooptando, né, lideranças indígenas ou pequenos grupos indígenas para fazer voz, né, a uma suposta aceitabilidade por parte dos povos indígenas. Então, quando você fala que o debate aqui no Brasil ainda está muito inicial, sim, né, a gente ainda está pensando nessas questões, na questão também de arrendamento, né, de terras indígenas, por parte do agronegócio, vem a questão novamente da questão da propriedade, né, da terra, do usufruto exclusivo. Então, quando eu vejo isso, a gente olhando, né, para o que os caciques que participaram da Constituinte de 88 estipularam naquele momento, são mais de 30 anos em que a gente tem o retorno, né, de discussões que já foram, pelo menos em tese, superadas, né, mas que são a todo momento novamente ressuscitadas, né, trazidas novamente. Isso está dentro desse escopo de retrocessos que nós estamos vivendo, mas até dentro dessa categoria que você usou de, acho que foi fragmentação ou desconstrução, né? Mas a gente vê esse processo a todo momento acontecendo, de desconstrução, né? de direitos e de coisas que para nós estavam tão claras, né? E que a todo momento é preciso ficar reafirmando. Então é por isso que eu chamo a atenção para a importância desse debate, né, que nós estamos fazendo aqui, em que traz essa dimensão da necessidade de se reafirmar esses direitos, e isso que a professora Tatiana trouxe também, né? A importância de a todo momento ficar fazendo, trazendo essas informações para as novas gerações, né, para os novos operadores do direito, para as próprias novas lideranças, né, sociais que estão aí junto com seus movimentos, porque são questões que foram postas, né, e que a todo momento parecem são esquecidas, né, e há todo esse movimento também de colocar isso debaixo de outros interesses. Então, eu concordo com você, parafraseando, né, a liderança que tem esse olhar para o Brasil, e isso tem incomodado muito as lideranças tradicionais, né? E quando os caciques eles nos perguntam, né, sobre, especialmente nós jovens, né, advogados, antropólogos indígenas, que hoje estamos à frente de das organizações indígenas, quando nós se reunimos com os caciques que, em tese, né, já participaram do movimento e hoje ficam só observando, eles cobram justamente isso, né? Isso já não foi resolvido? Isso já foi resolvido por nós, por que voltou, né? Então a gente começa a explicar para eles o contexto político, né, e a velocidade das informações, como é que isso voltou novamente à pauta, e aí eles ficam refletindo sobre essas dimensões, né? Quer dizer, coisas que eles já falaram, que a princípio já estava resolvido, que na própria Constituição já foi garantido. Por que isso voltou novamente, né? Como nós fomos chegar a essa situação novamente, em que, por exemplo, o próprio direito originário dos povos indígenas a seus territórios está sendo novamente questionado, né?
e há necessidade do Supremo Tribunal falar expressamente o que já está escrito na Constituição. Então nós vivenciamos isso. Eu acho que esse esforço tem que ser feito também em relação a todos esses outros direitos que nós estamos aqui defendendo, aos outros sujeitos de direitos que são sempre também atacados, né? Então também concordo com essa dimensão que você trouxe, mas também chamando a atenção para isso que a professora Tatiana falou, né? Temos que continuar a luta, né? O direito também é uma luta constante. Bom, eu acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, pelo menos eu poderia ficar aqui o dia inteiro, ainda com a barriga roncando e tudo mais, conversando com vocês. Acho que foi um encontro incrível, com ideias, questões super profundas, ideias maravilhosas que a gente conversou aqui. Infelizmente, eu acho que a gente precisa encerrar, se vocês estiverem de acordo. Se não, a gente pode continuar também. Queria agradecer de novo muitíssimo a disponibilidade de vocês todos, todas, Tatiana, Paulo e Eloy, para a gente poder fazer esse encontro aqui. Espero que ele se repita em outros momentos, em outras situações, presenciais inclusive. E é isso. Muito obrigado. Foi ótimo. Espero que vocês também tenham... Quer falar alguma coisa, Paulo? Também quero fazer um agradecimento rápido e falar uma coisinha, né? A gente vive hoje nessa distância, nesse distanciamento social, e esses eventos via Zoom, etc., eles se tornaram, digamos, parte aí da nossa economia cultural, né? Parte aí do nosso cotidiano e tal, e às vezes eles se tornam um pouco, digamos, automáticos, né? Às vezes eles são feitos mais para ter uma espécie de performance na rede, etc. e tal. E cada vez mais que eu participo, eu penso sobre isso, né? Sobre o que ele traz muitas coisas de bom, mas também de algumas coisas a gente pensa, né? O que ele nos tira. E eu estou muito contente de participar desse encontro, porque eu acho que ele foi muito diferente desse padrão que a gente vê hoje em dia, que é mais assim, digamos, performático, e foi realmente uma conversa para mim de aprendizado, de troca, de escuta, a maneira como foi organizado, como a gente pôde se reunir, como a gente pôde desdobrar ideias com intensidade, com complexidade. Tem aqui também um caderno de anotações para ficar lendo e relendo, então eu agradeço ao Lou sempre pela parceria, agradeço super a Tatiana pelas palavras, por estar junto, ao Eloy também, minha admiração aí pelo trabalho e pela luta. Muito obrigado. Bom, Lu, eu também quero fazer meus agradecimentos aqui, né? Não podia deixar de fazer, porque realmente esse encontro é uma oportunidade, não é só uma gravação, né? Mas é realmente um encontro. E, enfim, saio daqui enriquecida também com um caderninho cheio de anotações, né? E essa sensação muito boa de que esse grupo, né, que não está do lado que sempre ganha, mas que está do lado certo, não é tão pequeno. Então é muito bom encontrar outras pessoas que estão aí na frente de batalha, né, de luta por direitos e de resistência contra os retrocessos. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês três nesse debate. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Também agradeço, tá, a oportunidade. Como eu disse no início, assim, esses espaços são fundamentais, né, para os povos indígenas, os representantes dos povos e comunidades tradicionais. Então, aprendi bastante também, saindo com bastante anotações, e eu espero que a gente possa manter contato pelas redes sociais e tão logo passe a pandemia, nós possamos estar juntos novamente. Obrigado. É isso, gente. Muito obrigado. Foi um privilégio para mim também estar aqui. Espero que a gente se veja em breve. Fiquem bem. Beijos para vocês. Até mais.